Ciao ragazzi! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu esperei um pouquinho para falar, porque eu precisava também sentir mais como era, vivenciar antes de vir trazer a minha experiência para vocês, que é o mercado de trabalho italiano. E assim, antes de qualquer coisa, essa experiência eu precisei viver para vir falar com vocês, porque é uma experiência muito particular. Então é muito complicado quando vocês estiverem pesquisando sobre o mercado de trabalho, sobre essa parte aqui na Itália. Nunca leve 100% em consideração, nem esse vídeo, porque é algo muito particular, vai depender muito da sua situação, das suas experiências, da sua vivência, de N aspectos que vão influenciar nessa situação. Então, assim, o que eu posso trazer para vocês é uma ideia geral de como foi a minha experiência com o mercado de trabalho italiano, mas isso aqui nunca vai ser 100% acurado para sua situação, porque cada um tem uma situação diferente, né? Não tem jeito, não sei qual é a área que você está procurando, não sei qual é a sua especialização, enfim. São vários aspectos que contribuem para isso, então é difícil ter um panorama 100% exato de como é, mas dá para ter uma ideia. E foi justamente isso que eu vim fazer aqui, porque esse foi um tópico que me pegou de surpresa em algumas coisas. Algumas coisas eu não estava esperando. E essas coisas eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Bom, antes de começar a falar especificamente sobre essa situação, eu preciso falar um pouquinho de mim, para que vocês entendam mais ou menos aí qual foi a estratégia que eu utilizei para trabalho aqui na Itália, o que eu estava buscando, enfim, para que a gente consiga entrar nesse panorama mais específico de como foi, né, de fato, a busca de trabalho, enfim. Eu sou advogada, eu trabalhei no Brasil como advogada por 6 anos, então eu tinha uma certa experiência como advogada, e eu tenho também algumas línguas estrangeiras. Eu falo inglês fluente para profissional, porque eu tenho experiências profissionais no inglês, eu trabalhei tanto como professora de inglês quanto como advogada em um ambiente internacional no Brasil. Então eu tinha essa experiência com inglês, eu falo francês também, e o meu italiano chegou aqui intermediário, agora eu posso dizer que ele está lá para um nível mais avançado. Isso aos poucos vai melhorando. Mas eu estudei muito italiano antes de vir para cá, para vir com o melhor italiano possível. E, obviamente, quando a gente chega aqui, o italiano evolui muito, porque aí sim a gente vai ter algumas experiências de trabalho, enfim, de dia a dia, e ele melhora muito. Então, essa é a minha experiência, e eu vim para cá sabendo que eu não conseguiria trabalhar como advogada. Por quê? Para eu ser advogada aqui, eu preciso revalidar o meu diploma. O direito, ele é muito específico de cada país, então são 4 anos para fazer essa revalidação de diploma. Então, eu sabia que imediatamente eu não conseguiria trabalhar como advogada, e na verdade, pelo menos até então, pode ser que isso mude, mas até então eu não tenho a intenção de revalidar meu diploma aqui. Porque 4 anos é quase o que eu fiz de faculdade no Brasil. Para mim não tem muito sentido. Melhor até eu fazer outra faculdade, se fosse o caso. Então, a princípio, não é minha intenção revalidar o meu diploma. E aí o que eu fiz foi pesquisar de que forma eu poderia utilizar a minha experiência como advogada e o meu diploma indiretamente em vagas aqui na Itália. Eu fiz uma pesquisa, perguntei ao chat, meu amigo, e chegamos à conclusão, eu e o chat, de que uma boa área para eu procurar trabalho, para eu me candidatar, seria em uma área de back-office internacional, que é uma área basicamente administrativa de empresa, onde se exige a língua estrangeira. Tem muita vaga disso aqui na Itália, principalmente aqui em Torino, que tem várias empresas, várias indústrias, eles precisam sempre de pessoas que tenham esse background administrativo para poder ficar nessa parte, às vezes, de logística, depende de cada empresa, com a língua estrangeira avançada, porque você vai se comunicar com os clientes que eles têm internacionais. Então, existem algumas vagas nesse sentido, e essa era uma vaga que, para mim, era o meu foco. Então, desde que eu cheguei aqui, eu comecei já a aplicar para a vaga de back-office, mas a minha estratégia era não aplicar somente para esse tipo de vaga. A minha estratégia, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui em algum vídeo que eu falei sobre trabalho, mercado de trabalho aqui na Itália. A minha estratégia sempre foi, primeiro, trabalhar com qualquer coisa, para garantir um salário em euros, e depois trabalhar nessa área, que era a área que eu buscava, que é justamente back-office. Mas, apesar disso, desde o começo eu vim colocando o currículo também para essa área. Então, desde que eu cheguei aqui, eu comecei a buscar tanto vagas de back-office quanto vagas gerais para eu trabalhar. E aí, um foco meu desde o Brasil também era trabalhar na Amazon, que eu trabalhei, né? Tem vídeo também falando sobre isso.
porque eu sabia que era um local que pagava bem, que não tinha, tipo, era pesado, mas não era tão pesado, e tinha eles pagam bem, é muito bom. Inclusive, se você vai para um lugar que tem Amazon, eu super oriento que você bote currículo, porque é legal, assim, é muito legal trabalhar lá. Então, esse foi um dos meus focos, foi justamente trabalhar na Amazon e continuar botando currículo. E aí, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa busca específica. Tanto o que eu fiz aqui até então, né? Tem 8, 9 meses que a gente está aqui na Itália. E como eu fiz com relação à vaga que eu queria de fato. Então, quando eu cheguei logo aqui, eu vim para cá trabalhando. Eu trabalhava de home office em um escritório de advocacia, mas eu sabia que eu precisava de um trabalho aqui logo. Não daria para eu ficar muito tempo nesse trabalho, porque pagava em real. E quando a gente faz a conversão, acaba que não dá para pagar todas as contas. Então, eu sabia que eu tinha esse trabalho, que, enfim, seria um dinheiro, mas eu já cheguei buscando outras coisas. Então, logo que eu cheguei, tinha aberto seleção para a Amazon. Eu fiquei feliz da vida, porque esse era meu objetivo desde o Brasil. E aí eu coloquei currículo para a Amazon e eu continuei procurando. Como eu falei, eu colocava currículo tanto para back-office quanto para outras áreas. Eu fiz algumas entrevistas, desde que eu cheguei que eu faço entrevistas de back-office. Mas eu demorei até agora para conseguir uma vaga de back-office. E por que eu tô falando isso? Porque se você vir para cá com uma única vaga como objetivo, tipo, se eu viesse para cá, eu quero só fazer back-office, não vou trabalhar com nada mais. Você precisa ter em mente que provavelmente vai demorar para você conseguir essa vaga. Não é rápido, porque os processos seletivos aqui da Itália são demorados. E quando você vai para uma vaga mais específica, que às vezes exige um diploma, como é o meu caso, você vai competir com italianos. Então, para você ser chamado para uma vaga dessa, você tem que ter algum diferencial forte. Então demora até que eles chamem. Você vai ter que se destacar, talvez ter que ir juntando outras experiências da Itália para que seu currículo seja levado em conta, porque obviamente você vai estar competindo com italianos que têm diploma. Então é um pouco mais difícil. E aí, se você vem para cá para trabalhar somente na sua área, você tem que ter um planejamento maior financeiro, talvez de um ano e meio, porque pode ser que demore isso para você conseguir uma vaga aqui. Então, isso deve ser levado em conta. No meu caso, embora eu tenha começado a colocar currículo para back-office desde o começo, eu sabia que eu trabalharia em qualquer coisa, eu queria um trabalho logo. Então, eu trabalhei na Amazon, eu passei na seletiva da Amazon em julho, final de julho, início de setembro. Eles só me chamaram em novembro, então eu tive todo esse tempo, porque eles demoram para chamar. Eu continuei trabalhando na empresa que eu trabalhava no Brasil, depois, aí eu cumpri aviso prévio e logo depois eles me chamaram para começar a trabalhar na Amazon. Então eu trabalhei 2 meses na Amazon. Eles não reservaram o contrato porque eu trabalhei no final do ano. Geralmente eles não renovam. Nesse período de Natal e Black Friday, foi a época que eles chamam de peak, o pico de trabalho de fato. E aí, nesse meio tempo, eu também consegui um trabalho em empresa que faz inventário de lojas, né? Que é à noite. Então eu consegui ficar nos dois e sempre entre um trabalho e outro eu ia mais para essa de inventário. Então quando eu ficava em um hiato entre um contrato e outro, eu pegava bastante inventário, então eu conseguia, né, receber o dinheiro. Então foram esses dois trabalhos que eu fiz e depois eu comecei a trabalhar como recepcionista em uma clínica que também já tem vídeo falando sobre isso aqui. Então, eu trabalhei como recepcionista nessa clínica e essa foi uma experiência importante para eu conseguir o meu trabalho atual, que eu vou falar agora para vocês, que inclusive essa é a novidade do vídeo, né? Que eu ainda não tinha contado aqui. Porque essa clínica que eu trabalhei também era um ambiente internacional, porque o médico que trabalhava lá, ele não falava italiano, né? Ele falava pouco italiano, então, além de ser recepcionista, eu também trabalhava como tradutora entre ele e os pacientes. Então, isso foi uma experiência importante por conta por eu ter tido experiência de front office na Itália, que eu não tinha, né? De recepção e de back office um pouco também, que a gente fazia um pouco de parte de documentação de clientes, essas coisas. Por ser um ambiente internacional, então era mais uma prova no meu currículo de que eu tinha o inglês no nível internacional. E também porque eu fiz um pouquinho de faturação lá. E por isso eu acabei adquirindo um curso de contabilidade e fatura, porque eu vi que também era uma possibilidade. É importante que enquanto você está buscando trabalho, você estude também um pouco do mercado ali de onde você está. Então, eu via que as possibilidades que eu tinha de trabalhar em administrativo, ganhando melhor e com uma estabilidade, era ou back-office ou contabilidade. Por isso que eu fiz esse curso de contabilidade. Tem muita vaga de contabilidade contábil aqui,
eles chamam aqui. E você tem que fazer o curso daqui, né? Se você for contar todo o Brasil, ainda assim você tem que fazer o curso aqui, porque é específico, tem a legislação específica. Aí você tem que aprender a trabalhar com parte IVA, comprar uma fatura, emissão, tananã, várias coisas. Quais são as porcentagens de parte IVA, né? Que é o imposto para cada tipo de operação, nananã, enfim. É algo muito específico daqui, você tem que estudar aqui. Então, como eu tive essa experiência com fatura e eu via que tanto algumas vagas de back-office até de secretária aqui exigiam um conhecimento de fatura, eu acabei fazendo esse curso, eu comecei esse curso. E acabou que essas experiências que eu tinha e o inglês me levaram à minha vaga atual e finalmente, depois de 9 meses, eu consegui uma vaga de back-office aqui na Itália, que eu comecei agora, essa semana. E aí, essas vagas específicas, como eu falei, isso foi uma surpresa para mim, mais ou menos. Foi diferente do que eu esperava. Por quê? Os processos seletivos aqui na Itália, gente, demoram muito. Muito, muito, muito. Principalmente para esse tipo de vaga. Porque são vagas, geralmente, que são de uma empresa mais estruturada, que tem RH, que tem vários setores internos, e aí o seu processo seletivo passa por milhares de pessoas até você ser contratado ou não. Então, são processos que demoram demais. Como eu falei, eu comecei a fazer processo seletivo, de fato, assim, de fazer entrevista, para back-office, quando eu cheguei aqui, e só agora eu consegui. Então, além dessa questão da competição, porque quando você chega num nível de emprego em que você precisa de uma laurea, você está competindo com outros italianos laureados na Itália. Então, isso pesa, porque, obviamente, eles têm um currículo que aqui é reconhecido, meu currículo não é reconhecido aqui. Então, isso pesa. Acaba que o meu diferencial foi o inglês, sem dúvida. Principalmente o fato de eu já ter trabalhado em ambientes internacionais com inglês e ter essa comprovação de que, de fato, eu falo inglês suficiente para estar num ambiente profissional falando em inglês. Isso certamente fez diferença, mas tem esse aspecto. Quando você começa a procurar um trabalho mais específico, mais especializado aqui na Itália, você vai estar competindo com outros italianos, então isso tem que ser levado em conta, demora. E os processos seletivos demoram muito. E eles não respondem, né? Tem isso também. Você faz o processo, fica na expectativa se vai ser chamado ou não, eles simplesmente não falam nada. Ou você manda mensagem, tipo, 2 semanas depois, eles ainda estão no processo seletivo, ou eles só somem, então é bem chato e tenso. Eu acredito que no Brasil também seja assim. Raramente as empresas dão um retorno se você não for chamado, você fica nessa expectativa, mas são processos muito, 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 muito lentos, como tudo na Itália. É burocrático e demora. Então, mesmo que você consiga de cara o trabalho que você está procurando, tem em mente que você vai esperar pelo menos um mês para começar, porque tem todo esse processo interno, depois eles têm que fazer seu contrato, aí tem que mandar seus documentos para o contratualista, assinar, registrar, tananã, enfim. É um processo lento e demorado. Então, tenha isso em mente. E o que eu quero, onde é que eu quero chegar com esse vídeo, né? O que eu quero concluir? Eu esperava, pelo que eu via nos vídeos, que todo esse processo de trabalho aqui na Itália fosse muito mais rápido do que é. E não é. É muito lento, assim como tudo. Então, isso é um tempo que você também tem que levar em mente. Não é só a questão de documentação. Trabalho também demora. Hoje em dia, aqui na Itália, todos os trabalhos exigem experiência. Então, por exemplo, garçom. A gente ficou mandando currículo para garçom. Ninguém chama, porque você tem que ter experiência como garçom. E a menos que você vá mentir no seu currículo, ou que você de fato tenha experiência como garçom no Brasil, você não vai achar essa vaga. Então, eles exigem experiência para tudo, até limpeza aqui exige experiência, então você tem que ter isso em mente. Eu não sei qual é a realidade sua. A minha realidade é que eu nunca trabalhei com nada disso no Brasil. Meus trabalhos foram como professora de inglês, como advogada, então eu não tenho experiência nem como garçonete, nem com limpeza, nem com nada disso. Para mim, estava sendo impossível encontrar qualquer vaga nesse nicho. As vagas que eu encontrei foram essas logísticas, que elas não exigem experiência, por isso que eu encontrei, tanto da Amazon quanto da Regis. Ou já na minha área, que demora bastante para achar, né? Porque essas vagas administrativas não é de uma hora para outra que você vai encontrar. Então, tenha em mente que exige experiência. A gente não quis mentir no currículo, eu sei que tem gente que faz isso. Inclusive, eu já vi vídeo de pessoas falando aqui no YouTube, né? Que mentiram experiência no currículo, até indicando. Eu não indico, né? Eu acho que não é bom mentir em nada. Mas, enfim, eu não fiz isso e isso talvez atrase um pouco, né?
o seu processo de busca de trabalho, mas é uma realidade que você tem que levar em mente, tanto que tudo se exige experiência aqui, então não é como antigamente, tem muita gente que fala que, eu cheguei em 3 dias e estava trabalhando em restaurante. Não é mais assim, porque pelo menos aqui em Torino, todos os restaurantes exigem experiência. Eu não vi nenhum, aliás, eu vi um, que inclusive me chamou, mas ele queria que eu trabalhasse sem contrato, que aí também já não é legal, né? Enfim. Então leve isso em conta. Se você quer trabalhar no mundo corporativo aqui na Itália, a minha sugestão é, além de falar um italiano o mais impecável possível que você vai precisar, fale pelo menos inglês muito bom. Porque o diferencial que a gente tem aqui é esse. Porque a realidade é que as pessoas aqui não falam inglês. Então, se você tem um inglês muito bom, comprovado, você consegue vaga, sabe? Tem várias vagas para língua estrangeira. Inclusive, aqui tem as vagas para língua estrangeira, às vezes é para mais de uma língua estrangeira, né? Geralmente eles exigem inglês francês, ou inglês espanhol, ou inglês alemão, ou inglês e uma outra língua estrangeira, que eles não especificam. Então, se você puder investir, se você quer trabalhar nesse meio corporativo aqui na Itália e você quer ter uma possibilidade maior, invista em língua estrangeira, além do italiano. O italiano é o mínimo, você tem que ter um italiano muito bom para trabalhar nesses meios, nesses âmbitos. Mas se você puder investir em uma outra língua estrangeira, esse é um diferencial que pode te colocar dentro de uma empresa, porque, enfim, aqui, pelo menos aqui em Torino, eu acho que não é tão comum as pessoas terem um inglês bom. Então, esse pode ser um diferencial para você. E uma coisa que você precisa ter em mente é se programe, porque não é rápido, tá? Mesmo essas vagas iniciais, ou elas exigem experiência, ou elas tomam tempo. Então, pelo menos um mês ali você vai ter que ter. Todas as vezes que eu tive ato entre uma vaga e outra, eu esperei um mês para começar a trabalhar. Foi um mês certinho. Nunca foi menos que isso. Então, como eu falei, né? Eu ficava lá nesse trabalho de inventário o tempo todo, então acabava que, tipo, tinha dinheiro para pagar as contas, mas eu tinha que esperar um mês entre um trabalho e outro. Então, tenha isso em mente que aqui demora mesmo o processo seletivo. Enfim, eu acho que é isso. Me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência com o mercado de trabalho aqui na Itália. Se você encontrou trabalho rápido, se você demorou para encontrar trabalho, onde foi que você procurou, inclusive, eu vou falar, né? Os lugares que eu procuro que eu vejo que tem mais retorno, mais rápido, porque quando você vai por tipo a Deco, Randstad, que são, eu esqueci como que é o nome. Elas fazem intermediação, né, para as empresas, demora muito mais, inclusive. Mas os melhores lugares que eu vi retorno rápido foi o Indeed, o LinkedIn e o Súbito. Mas o Súbito você tem que ter um pouquinho de cautela, porque às vezes tem umas vagas ali que são trufa. Então fica de olho. Mas, enfim, por onde foi que você conseguiu trabalho? Qual foi a sua experiência? Se você tem alguma dica para as pessoas que estão vindo para cá, de como se preparar para o mercado de trabalho italiano, enfim, deixa aqui nos comentários a sua experiência. E não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal para você não perder as próximas novidades e os próximos conteúdos aqui do canal, tá bom? Arrivederci!